quero ministrar uma palavra para o seu coração. O Jornal Nacional vai perder para a gente agora, tá? Nós vamos bater em audiência aqui agora, a Globo, SBT, desculpa aí, tá? Mas a gente vai bombar aqui agora. E se você puder, se inscreva no canal do YouTube e vai ser uma bênção. A palavra de hoje é a seguinte. Essa palavra ela veio ao meu coração alguns anos atrás, fazendo uma visita à irmã Dete. Eu estava indo viajar para o Haiti, eu e Rosana, e as questões não estavam muito favoráveis. E nós fizemos uma visita na casa da irmã Dete. E quando chegamos ali, com o coração aflito, sem saber o que daria certo, se conseguiríamos fazer aquela viagem missionária, me lembro da irmã Dete, hoje ela está no Senhor, mas eu me lembro da irmã Dete dizendo assim: os céus, pastor Henrique, não entram em crise. Deus está no controle. E aquelas palavras não saíram simplesmente do coração dela, saíram da boca dela, mas vieram do coração do Pai. Então eu quero ministrar para você hoje que os céus não entram em crise. Deus está no controle. E aí eu vou acrescentar uma frase aqui para você também, tá? O fim é melhor do que o começo. Então grave isso aí no seu coração, escreve na tábua do teu coração. Os céus não entram em crise, Deus está no controle e o fim melhor do que o começo. Para embasar a palavra de hoje, eu vou convidar você aqui ao Salmo 46, para esses dias de angústia, de sofrimento, de pânico mundial. Nós temos uma palavra no Salmo 46 que diz assim: Deus é presente, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e ainda que os montes se abalem para o seio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Quando eu peguei esse texto de hoje, eu fiquei vendo o salmista, parece que descrever a condição que o mundo está vivendo. E ele diz assim: olha, os montes se abalaram, as águas rugiram. E quando você chega no versículo 4, ele fala assim: as nações se embraveceram e os reinos se moveram, mas o Senhor levantou a sua voz. O que estamos vendo nesses dias, nós nunca vivemos, pelo menos na história moderna da humanidade. Eu, nos meus anos de crente, de igreja, nunca vi a igreja passar por um momento desse. Pessoas da área da política nunca viram isso passar no campo da política. Pessoas da economia nunca viram isso passar no campo da economia. Pessoas da área da educação nunca viram isso passar no campo da educação. Então, estamos vivendo algo global, mundial, algo novo, que é novo todos os dias, que ninguém tem as respostas. Está um pânico, ansiedade, um temor generalizado na sociedade, mas nesse momento a igreja precisa se levantar como cinturão da esperança. Nesse momento a igreja precisa se levantar como apoio e coluna da verdade para que a nação, para que o mundo não entre em colapso. Este é o momento, irmãos, de nós cristãos nos levantarmos como igreja, para sermos humanos, para apoiarmos pessoas, para abraçarmos pessoas, não com os braços físicos, mas com os braços do coração. Esse é o momento de verdadeiramente sermos igreja. E nesse momento caótico, nesse momento de tribulação, nesse momento em que os homens entram em crise, e talvez aqui no Brasil a gente está apenas começando a viver esta crise, nós precisamos lembrar algo que o salmista lembra no Salmo 46. Olha, ainda que os montes se abalem, as águas se perturbem, e ainda que tudo isso aconteça aqui nessa terra, ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. O que é que o salmista está dizendo aqui, pastor Henrique? Que os céus
ele não entra em crise. Aqui pode as nações embravecer, se mover, aqui pode acontecer tudo, mas os céus estão com o rio de Deus, alegrando a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, e ela não será abalada. Quem é o teu Deus? Quem é os céus que o teu Deus habita? É os céus que não entram em crise. Quando Isaías tem a visão do trono, ele fala assim: eu vi o Altíssimo, El Elyon, assentado num alto e sublime trono, e os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra seja cheia da sua glória. O que isso, pastor, tem a ver com o Salmo 46? É a mesma visão do trono, é a mesma visão dos céus. Eles estão dizendo assim: o nosso Deus é inabalável, o nosso Deus é inatingível, o nosso Deus é inalterável. Estas questões humanas não abalam o nosso Deus. Deus continua no equilíbrio do seu trono, Deus continua na segurança do seu trono. O nosso Deus não oscila, não vacila. E se você avançar nos Salmos, ele vai dizer assim: não toscaneja e nem dorme o guarda de Israel. E porque o nosso Deus, ele não entra em crise, os céus não entram em crise, ele diz assim: é por isso que nós não tememos, e Deus é o nosso refúgio. Então, qual é a razão de não temermos e qual é a razão de termos um refúgio? O fato que esse refúgio não se abala e nem se perturba. Entenda algo aqui, querido, hoje, em nome de Jesus. Os céus não entram em crise, então você precisa se refugiar nos céus. Quando a angústia, o pânico, o medo, o desespero bater aqui, lembre que você é um cidadão do céu. Lembre que você anda na cultura do céu. Lembre que você está influenciado pelos céus. O governo dos céus rege a sua vida. E nesse governo do céu não há crise, não há tumulto, não há coronavírus, gente. Nesse reino dos céus há o equilíbrio, a presença, a paz, há o shalom do Senhor. Então, a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, o medo do amanhã não vai tomar conta da sua vida. Não vai. Sabe por quê? Porque você vai se refugiar no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. E lá neste lugar você estará seguro, porque é assim que diz a palavra de Deus. Entenda hoje aqui, entenda que esses dias sim, é dia de crise. Se a gente ficar apenas aqui nesse ambiente da terra, nós vamos entrar em crise e vivenciar a crise. E talvez a gente até aprenda nessa crise. Mas quando você quiser ir além da crise, eu vou te convidar: ei, vá para o andar de cima. Talvez o que a igreja está precisando é ir para o andar de cima. É ir para a atmosfera dos céus. É ir para os céus. Talvez mais do que nunca, a nossa linguagem precisa ser a linguagem dos céus. É a linguagem da esperança, é a linguagem da paz. Mas pastor, as bolsas estão caindo. Oh pastor, o mundo está entrando em colapso. Olha pastor, o dólar está batendo a casa dos 5 e vai lá a carochinha. Ah pastor, as escolas estão fechando, os hospitais estão em crise. Mas os céus estão em paz. Eu preciso colocar o meu coração no céu. Eu preciso levar o meu coração até o trono da graça. Eu preciso transportar a minha vida para os céus. Ah, querido, naquele tsunami que aconteceu há um tempo atrás, Deus deu uma revelação muito bonita, na verdade um fato real que aconteceu. Quando as casas estavam sendo devastadas pelo tsunami, quando o mundo estava sendo abalado por aquele tsunami, destruindo os hotéis, os hospitais ali na Indonésia, se não me engano, havia um casal de mergulhadores que estavam mergulhando em águas profundas. E quando eles subiram, eles olharam e viram a cidade devastada. Mas eles não viram o tsunami, não sentiram o tsunami. Por quê? Porque eles estavam mergulhados em águas profundas. Então eu vou te convidar a 2 movimentos espirituais. Ou você mergulha nas águas profundas do oceano do Espírito, ou você sobe para a dimensão do céu. Vá para a dimensão do céu. Esse é o momento da igreja lembrar, rememorar que ela é do céu.
Muitas vezes a gente vive uma igreja tão terrena, uma igreja tão terrestre. Talvez Deus está abalando as colunas da terra. Talvez Deus está chacoalhando a terra. Talvez não, Deus está chacoalhando as colunas da terra, para que a igreja lembre que o destino dela é a glória, é o céu. O lugar da igreja é o céu. Entenda algo, querido. O que vai possuir o teu coração não é a bolsa, não é o dólar, não é a crise financeira. O que vai possuir o teu coração é a alegria do céu. É a alegria do trono da graça, é a presença do céu na sua vida. Entenda nesses dias em nome do Senhor Jesus. É isso que o salmista está dizendo aqui. Ei, aqui tudo abala, aqui tudo entra em crise. Mas, a gente entende que é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Esse é o primeiro ponto, lindão. Guarda aí. Os céus não entram em crise e você é do céu. Amém? A sua família é do céu, o seu casamento é do céu. Sua empresa, lindão, apesar de estar aqui na terra, mas ela é consagrada aos céus. Então deixa o governo dos céus reger a sua vida agora em nome de Jesus. A segunda coisa aqui que o salmista me coloca é o seguinte: depois que tudo isso aconteceu, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, aí o salmista chega e diz assim, ó, escute só: Deus ajudará ao romper da manhã. Que coisa gloriosa. E aí ele diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que efetuou na terra. Ele põe o termo na guerra. Olha só, ele põe o termo na guerra até os confins da terra. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros no fogo. O que o salmista está dizendo aqui? Está dizendo assim, ó, lindão, Deus não perdeu o controle. O mundo está em conflito. Quem põe o termo no conflito é o Senhor. A última palavra vem da parte de Deus. É Deus que bate o martelo. Está dando para entender isso em nome de Jesus? Mas não, você talvez, Deus bate o martelo da guerra. Não, lindão, Deus bate o martelo da tua vida, da tua família, da tua casa, da tua vida financeira. Deus não perde o controle. Deus está no controle. Ei, crente lindo, deixa eu te lembrar aqui, quem está no barco? Quem está no barco? O mestre. Senhor, vamos morrer, vamos perecer, tem uma tempestade vindo aí, vai tomar a nossa vida. Ai, meu Deus, é uma tempestade. Ei, ele está dormindo no barco. Não tenha medo, não entre em pânico. Quando ele se levantar, o mar e o vento lhe obedecem. Receba essa palavra. Ei, a fornalha está aquecida. Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Ai, pastor, vai me jogar na fornalha. Preocupa não. Quem está na fornalha? O quarto homem. Ele está lá na fornalha com você. Aleluia. Não importa o que acontecer, queridão, seja no barco, seja na fornalha, Deus está no controle. A batuta do universo continua nas mãos de Deus. Ele está regendo a história da sua vida. Entenda uma coisa hoje aqui: você não é fruto do acaso, você é fruto do propósito de Deus. Você não está à mercê do acaso, você está na direção da palma da mão de Deus. Você não vive por causalidade. Nós não estamos aqui, irmãos, pelo intempéries da vida. Nós temos um sumo pastor que guia a nossa vida. Ele sabe o dia de amanhã. Está dando para entender, lindão? Deus está no controle. Ai, como é bom a gente precisar dizer isso para a alma da gente, né? Porque de vez em quando a gente, meu Deus do céu, está descontrolado tudo, está tudo descontrolado. Os médicos perderam o controle, os enfermeiros perderam o controle, os governadores perderam o controle, os governantes perderam o controle, os poderosos perderam o controle, país de primeiro mundo perdeu o controle, os cientistas perderam o controle, mas o nosso Deus, Ele está no controle.
E não, entenda, isso não é um jargão, isso não é uma palavra de efeito, isso não é palavra de efeito, isso não é positivismo, nem triunfalismo, isso é uma verdade bíblica. Ei, na história da humanidade, por mais que as pessoas perdessem o controle, Deus sempre deu a última palavra. Ei, lindão, entenda uma coisa. Nós estamos prevendo, quanto tempo vai durar essa crise? Quanto tempo vai durar essa pandemia? 3 meses, 6 meses? Vamos perder o ano? Entenda uma coisa, Deus já foi lá em dezembro e já voltou, lindão. Deus já foi lá em 2021 e já voltou. A resposta do amanhã está na mão dEle. Oh, glória! Deus está no controle. Quero dizer para você que não é fácil, meu Deus do céu. Pastor, 11 anos dentro de uma igreja, dirigindo cultos, igreja cheia de gente, pessoas se decidindo todo domingo, famílias decidindo frequentar a igreja todo domingo. Vivemos um avivamento aqui em Candeias para a glória de Deus, e Deus tem feito uma obra linda nesta igreja. Eu posso dizer, nós vivemos em Candeias um avivamento. Quem vem aqui sabe disso. Nós vivemos um avivamento em Candeias. É uma igreja onde o Espírito tem soprado. Eu não estou dizendo que a igreja Candeias é melhor do que outra igreja. Eu estou dizendo que aqui nós vivemos um avivamento nessa igreja, apesar das lutas, das dificuldades. Toda igreja tem problema, mas aqui temos vivido um avivamento. E decidir essa semana suspender os cultos, suspender as reuniões, não foi fácil. Mas quando o Espírito Santo falou ao meu coração, Henrique, essa é a hora de você entender que não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é pela sua eloquência. Você não é nada, Henrique, sou eu. É eu, quando eu quero eu faço, eu aconteço, eu opero, eu realizo, eu sou Deus. E eu me calei, eu me prostrei, eu me rendi à minha insignificância e entendi que a igreja, a minha família está na mão do Senhor, Ele está no controle. Eu quero te convidar hoje aqui, lindão, quero te convidar aqui a entender uma coisa. Não é pela força do seu braço, não é pela sua capacidade intelectual, não é pela reserva que você tem no banco, não é pelo patrimônio que você tem na sua família. Não, lindão, o que vai controlar a sua vida é a mão de Deus. Se reduz a sua insignificância, e entenda, Deus está no controle. Sabe como é que eu estou vendo Deus falar comigo nesses dias? Vermezinho de Jacó. Vermezinho de Jacó, pequenininho de Israel, aleluia. Houve um Deus como o nosso Deus? Por acaso houve um Deus como o nosso Deus? Nunca houve e também não haverá um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele confiam. Nesse momento que você está se sentindo pequeno diante da crise, nesse momento que você está vendo as nações se embravecer, os reinos se moverem, nesse momento que você está vendo você ficando pequenininho, vai vendo que o seu Deus é grande, vai contemplando que o teu Deus é grande, vai contemplando a grandeza do teu Deus, igreja. Esse é o momento da igreja experimentar o quanto esse Deus é grande. Esse é o tempo da igreja experimentar o quanto esse Deus é grande, é potente, é poderoso. Aleluia. Os céus não entram em crise. Deus está no controle e o fim é melhor do que o começo. O salmista diz assim: Deus a ajudará ao romper da manhã. Não sei quanto tempo vai durar essa noite. Se 15 dias, se 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu não sei essa curva dessa pandemia, quando será o pico da ascendência, para que haja a descendência, esteja descendo. Mas eu sei que o fim vai ser melhor do que o começo. O melhor vinho, está preparado para o final. E sabe, eu quero concluir a palavra desta noite com o texto que está escrito aqui. E ele diz a nós hoje aqui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco.
o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, aquieta-te e saiba que o Senhor é Deus. Ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rujam e se perturbem, Deus, Ele é presente para hoje, nosso refúgio e fortaleza. Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, ainda que, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Exultarei. Exultarei. Significa dizer que mesmo que, ainda que, embora que, os céus vão preencher a nossa vida, a glória de Deus vai estar no controle da sua história. Nós vamos cantar mais um hino. Eu te convido a se derramar na presença do Senhor nesses últimos minutos de culto. Eu te convido a se reduzir à sua insignificância e pedir até perdão a Deus. Senhor, me perdoe porque eu precipitei, me perdoe porque talvez eu falhei na fé, talvez, Senhor, eu não entendi. Eu olhei mais para os montes, eu olhei mais para as águas tumultuando, eu olhei mais para as nações se embraveceram, eu olhei mais para as nações do que para o Senhor. Hoje eu quero que você faça igual o salmista. Tire os olhos das nações, tire os olhos dos homens, dos reinos. Contemple o Senhor sentado no trono, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Oh Deus, você vai sair dessa em nome de Jesus. Nós declaramos a vitória do Senhor sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Nós declaramos a vitória do Senhor sobre a sua vida agora. Essa luta não vai te matar, essa prova não vai te matar. Deus está no controle, os céus não entram em crise, o fim é melhor do que o começo. Toma posse dessa palavra hoje em nome de Jesus. Esse é um tempo que chorem os sacerdotes, que chorem os ministros do Senhor. Este é o tempo, igreja, de vivermos o avivamento. Este é o tempo do Senhor arrancar as máscaras. Este é o tempo do Senhor balançar a videira. Este é o tempo, igreja. A trombeta está soando, a voz do arcanjo está preparada. Deus está preparando a noiva para o arrebatamento. Está dizendo: noiva minha, amada minha, querida minha, tira o coração da terra, leva o coração aos céus, desapega da terra e se apega aos céus, porque os céus não entram em crise. Aleluia. Tira o olho das nações, coloca o coração num Deus que está no controle. E entenda, igreja, que ainda que morramos, meu Deus, como é que mata um povo? Como é que pode ficar triste um povo que quando morre está no lucro? Ai, que loucura, é de Deus. Desceu agora esse negócio aqui, irmão. Oh, ai, Jesus. Ai, meu Deus. Percebeu? Vou dizer de novo, tá? Como é que entristece o coração de um povo que até quando morre está no lucro? Esse povo é você. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Aleluia. Ainda que Ele me tire a vida, Nele nós nos alegraremos. Amém. Chorar finalizando o culto, tá bom? Vamos orar encerrando o culto. Feche os seus olhos aí na sua casa, feche os seus olhos aí no seu lar. Se você quiser colocar a mão no seu coração. Aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia. Captura esse coração agora, Pai,
Enche esse coração de paz, de alegria, de gozo do Espírito. Firma essa palavra no coração da tua igreja. Domingo nós estaremos aqui, Senhor, às 18h30, adorando o Senhor com os irmãos. Domingo vai ter relógio de oração o dia todo nessa igreja aberta, orando de 10 em 10 pessoas. Nos dê estratégia para viver esses dias que serão não dias apáticos, mas serão dias tremendos em Deus. Serão dias ousados em Deus, serão dias fervorosos em Deus. Oh Pai, que a graça, a paz, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Dê um abraço do coração. Dê um abraço com o coração. E cumprimente com a paz do Senhor quem está perto de você. Olha os irmãos aqui, dá uma tchau. Oh, Deus fiel, que coisa linda. Compartilha aí esse vídeo, faz inscrição no YouTube e nos ajude a prosseguir. Isso para nós é de importância muito grande. Você compartilhar isso, colocar nos seus grupos do WhatsApp, colocar nos seus grupos de rede social e você se inscrever no YouTube. Irmãos, isso é a vida da igreja agora. Durante esses 15, 30 dias, eu não sei, nós vamos viver isso. Então, como pastor, posso te ajudar? Inscrição no YouTube, compartilhando os nossos cultos. Faça isso, tá bom? Um grande abraço e a paz do Senhor.